Olá, sejam bem-vindos ao Guarda Memória, um programa da TV Unifor em parceria com os cursos de moda e com a disciplina de estágio supervisionado. Eu sou Ana Cláudia Farias, que a cada episódio vai abrir o guarda-roupa de um convidado, que vai sentar nesse cenário e vai dividir memórias de roupas e acessórios. Esses objetos que atravessam a nossa vida são utilizados como forma de expressar e comunicar, e que muitas vezes falam sobre lugares que passamos e sobre experiências que vivemos. Aqui no Guarda Memória, vamos refletir sobre essas experiências. São roupas e acessórios que guardam a força e a sutileza de histórias que ajudaram a escrever. Hoje, abrimos o guarda-roupa de Antônio II, lutador profissional de Taekwondo. Boa tarde a todos. Bom, o primeiro contato, a primeira arte marcial que eu busquei realmente foi o Karatê, porque o Taekwondo não era nem conhecido na época. E aí eu tive a felicidade de conhecer o Taekwondo, e aí fui fazer uma aula experimental e tô até hoje. Isso eu tinha 7 anos, ano de 2005. E aí eu fui nessa aula experimental, fui participando, fui me graduando, fui crescendo dentro da atividade. No ano de 2012 me graduei faixa preta, e o que ocorre? Depois disso, pensei, por que não competir fora? Só que nunca tinha tido uma oportunidade, não sabia qual era o caminho, e casou nessa época, né, de juntar a oportunidade com o meu querer. Depois que eu competi fora, eu falei, por que não mundial? Desde a minha primeira competição internacional, eu sempre almejei o campeonato mundial. Só que era algo que ficava ali escondido, né, vamos um passo de cada vez, e sempre meu irmão foi muito planejador, ele sempre, não, vamos fazer isso aqui, depois isso. E eu já sempre fui mais, digamos assim, de executar as coisas. Então, não, vamos rápido. E aí, depois disso, eu almejei o Mundial. Aí demorou uns 10 anos, mais de 10 anos para o primeiro Mundial. Minha primeira competição internacional foi no ano de 2012, né? Faz uma correção. Minha faixa preta foi em 2010. 2012 foi meu primeiro campeonato internacional. Quando eu competi internacional pela primeira vez, eu fiquei em segundo lugar no Sul-Americano. E depois disso peguei gosto pelas competições internacionais, né? Aí viajei a América do Sul praticamente toda, faltando poucos países para completar o mapa sul-americano, sempre competindo. Algumas vezes para fazer alguns cursos, mas sempre o foco foi competição. Sempre eu tive essa parte competitiva muito aflorada. Desde novinho mesmo, não aceitava perder, né? Não aceitava perder, sempre tinha que ganhar, né? A gente até brinca que eu não me conformo com a derrota. Se eu perco, eu tenho que entender por que eu perdi para depois, vamos mais uma vez, até eu conseguir vencer. E aí, depois disso, comecei a viajar. Só que sempre que eu queria ir para o campeonato mundial, tinha um problema. 2013 foi o problema que me avisaram muito em cima da hora. 14 era um país chamado Tajiquistão. Minha mãe, a primeira coisa que minha mãe pensou, falou, tem bomba lá. Então não saí nem na esquina de casa. 2015 foi um adulto, eu era juvenil, 16. Eu estourei a idade, que era um mundial juvenil, eu já era adulto. E sempre teve esses percalços, né? E aí, 2023, a gente teve esse ano de pandemia. 2022 teve a Copa do Mundo, aí foi a gotinha final, né? A Copa do Mundo pra gente é como se fosse um mundial aberto. E aí eu pensei, cara, por que não? Por que não viajar um campeonato mundial? E aí no ano seguinte foi anunciado o campeonato mundial do Cazaquistão. Aí a gente leva logo um susto, né? Porque é um país que a gente só vê em filme ou em noticiário quando ocorre uma coisa assim. E aí, apesar de tudo, eu falei, eu vou. Decidi assim, quase em cima da hora, aí foi uma briga para organizar financeiramente, organizar com os alunos, porque minha profissão é essa, eu dou aula de Taekwondo, e eu tive que fazer muitas coisas para essa viagem dar certo, né? Então, aí eu decidi, vamos.
Aí, sabe aquele negócio? Depois eu vejo. Pronto, aí foi isso. Para ter uma ideia, eu terminei de pagar tudo que eu tinha que pagar da viagem esse ano, agora. Deus pague o Nubank. Como eu tinha dito anteriormente, né? Foi um marco para mim. Particularmente foi um marco porque a gente vê alguns nomes conhecidos, né, lá, e você encontra com as pessoas que são referências para você. E você está no mesmo canto, numa atmosfera que até hoje eu tenho dificuldade para explicar, porque é o canto mais acolhedor do mundo, mas ao mesmo tempo é o mais agressivo, no sentido de que você olha, eita, será que eu vou competir com ele aqui? Será que ele é meu oponente? Será que eu vou encontrar com ele? Então você começa a conjecturar um monte de coisas e no final algumas são, algumas não são. Eu fui o único do Brasil que fui competir e aí nessa oportunidade eu fui como competidor e chefe de delegação, né? E qual é a importância do chefe de delegação? Sempre quando há um campeonato mundial, existem os congressos da ITF, que é ITF, Federação Internacional de Taekwondo. E a gente decide algumas regras novas ou onde vai ser o próximo campeonato mundial. E nesse congresso foi decidido que o próximo campeonato mundial será na Itália, em 2025, e o próximo, que vai ser na China, em 2027. Esse uniforme eu tenho desde o ano de 2022. E porque esse aqui é o oficial, a federação homologa dois tipos, né? Esse e o Samsung, esse é um Daido. A importação desse uniforme, o valor dela sai muito caro. Então, geralmente, o que é que as pessoas fazem? Os competidores compram, usam para competição ou para alguns eventos específicos e depois guardam. Então, eu venho trazendo ele desde o ano de 2022. Fui ao Cazaquistão. A minha primeira luta, eu enfrento um atleta da Rússia. E a Rússia é o suprassumo do taekwondo. É Rússia, Coreia do Norte, o leste europeu todo, né? São muito fortes. E é tanto que quando eu falo assim, eu vou enfrentar um atleta da Rússia, meus amigos, né, dos Estados Unidos, da América do Sul, até meus amigos da Filipina olharam assim, tipo assim, cara, você se deu mal, vai voltar para casa mais cedo. E aí eu entro para competir com esse atleta, e aí a gente tá lutando, aí eu acerto uma no nariz dele, pá! Quando eu acerto, aí eu olho pro meu braço, tá o uniforme ensanguentado, né? E me marcou por quê? Porque ali foi onde... Sabe aquela história de filme? Que a zebra deu certo? Eu falei, a zebra deu certo aqui. E aí foi onde deu confiança para as próximas lutas. E o grande marco que o uniforme representa é o quê? É que ele prova que, apesar da gente ser um país emergente no taekwondo, a gente não faz feio perante o mundo, né? Então, e ele me lembra isso. Toda vida que eu vejo esse uniforme visto, eu lembro que a gente pode chegar lá quando a gente se dedica e tem esforço. O taekwondo, a gente trabalha com um sistema de pontas, né? Então, antes de você chegar a uma faixa fechada, você vai amarela, verde, ponta amarela, amarelo, ponta verde, verde. E assim até chegar às pretas, né? Ponta azul, azul, ponta vermelho, vermelho com as pontas pretas, pretas. Quando você chega ao nível de dance, né, que é o faixa preta, seria traduzido para grau, são divididos em 3 grandes grupos. De primeiro a terceiro são os faixas pretas iniciantes, de quarto a sexto são os intermediários, que seriam oficialmente professores, e o 7º, 8º e 9º, que são oficialmente mestres pela Federação Internacional. Esses últimos, eles não competem pela Federação, eles não são proibidos de competir. Eu tive um problema, ia ter um problema se a regra não tivesse mudado, porque essa atual graduação, há poucos anos atrás, é proibida de competir. Então... E aí eu fiquei na dúvida, compito ou sigo como professor? Porque como professor, é interessante que eu tenha uma graduação, minhas graduações sejam mais altas. Porque eu, como quinto, eu já tenho alunos que são terceiro, daqui a alguns anos serão quartos, então eu não posso estar atrasando meus alunos, então eu fiquei naquele dilema. Será que eu vou ter que abdicar de ser competidor? E aí? E aí, por sorte, a federação mudou as regras, né? Autorizou até 6 estudantes competir. Então tem um tempinho aí. Só que vai ser um problema que eu terei que enfrentar daqui a 11 anos. Todos os faixa pretas precisam ter o seu nome e a sua identificação, né? O lado com o nome da Federação Internacional já é livre. Você pode colocar em coreano, enfim, na sua língua materna. E, por exemplo, os professores do taekwondo, a partir de 4º ano, eles ganham umas listras no braço. Mas não podemos competir, é somente para professores.
O uniforme de competição é um e para dar aula são outros. Tem não sei, tipo, cabide, são vários, assim, como se fosse uma arara, e eu deixo lá. Todo dia eu acordo e olho para ele. Quando eu tô com uma preguiça de treinar, não posso não. Ele manda um olhar julgador pra cima de mim. Primeiramente, eu fico muito agradecido. Eu acho que sempre uma oportunidade de falar de taekwondo. Eu acho que nossa atividade ela tem um potencial de agregar muito a vida das pessoas. Ela não tem mais alcance, porque, como falei, é emergente, a gente está crescendo agora e com o apoio de vocês a gente pode transformar mais vida das pessoas, ensinando valores. Então, primeiramente, o que eu gostaria de fazer é agradecer a todos vocês pelo convite.